E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver uma questão do segundo exame de qualificação da UERJ do ano de 2020 e é a questão de número 36, que fala pra gente o seguinte: o impulso nervoso ou potencial de ação é uma consequência da alteração brusca e rápida da diferença de potencial transmembrana dos neurônios. Admita, a diferença de potencial corresponde a 0,07 volts e a intensidade de corrente estabelecida é de 7 vezes 10 a menos 6 amperes. A ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios em ohms equivale a quanto? Então, a gente quer encontrar a ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios. Então, vamos dar um zoom aqui. Nosso primeiro passo é anotar os nossos dados. Anotar os dados. E quais dados a gente precisa anotar? A gente tem o valor que nos foi dado. O valor de U, deixa eu pegar aqui uma caneta roxa. O nosso valor de U, vou usar rosinha na verdade. Ele falou, eita ferro, é 0,07 volts, se eu não me engano, aqui ó, 0,07. E o valor da corrente é 7 vezes 10 a menos 6. Ok, anotamos os dados. A gente precisa, no nosso segundo passo, calcular a resistência. E a gente pode fazer isso, pessoal, pela lei de Ohm, primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela vai dizer pra gente que existe uma relação entre tensão elétrica, resistência e corrente elétrica. E a única coisa que a gente vai precisar fazer é substituir os valores que ele deu, 0,07 e a resistência. Eu não sei, mas o valor da corrente a gente conhece, que é 7 vezes 10 a menos 6. Ok, olha só, esse valor aqui, ele está multiplicando. E eu vou passar ele para o outro lado, para o lado esquerdo da equação, dividindo. Dessa forma, a gente vai ter 0,07 igual o valor de R, que a gente ainda não calculou, divididos por 7 vezes 10 a menos 6. Como ele está te pedindo a ordem de grandeza, necessariamente você precisa passar esse número aqui, o 0,07, para notação científica. E para isso, você precisa deixar esse valor com um número entre 1 e 9. E o único valor possível para o 0,07 é que ele seja o 7. Para que isso aconteça, a nossa vírgula precisa andar 2 casas para a direita. Se eu estou andando 2 casas para a direita, eu costumo dizer que a gente deu 2 casas para o número. Se a gente deu 2 casas para o número, para ele ficar maior, a gente tem que tirar essas 2 casas. E dessa maneira, a gente coloca o 0,07 em notação científica. E isso a gente vai repetir o 7 vezes 10 a menos 6. Dessa maneira, a gente vai ter o nosso R. Olha só. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu posso simplificar o nosso 7 com esse 7. E dividir as potências. Divisão de potência de mesma base, a gente vai ter o seguinte, a gente repete a base e diminui os expoentes. Então, eu vou colocar o de cima, que é o menos 2, menos o de baixo. Fica atento que tem 2 sinais de negativo. Menos com menos vai ser mais. Assim, a gente vai ter que 10 a menos 2 mais 6 é igual a R.
Menos 2 mais 6 vai ser 4. E esse número, coincidentemente, já está tanto em notação científica como é o próprio valor da ordem de grandeza. Então, a gente não precisa fazer mais nada. Então, o gabarito vai ser exatamente a letra C, ok? Então, essa é a resolução que a gente vai ter para essa questão. Agradeço a sua atenção até aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!